Presidente, deputado Jânio Mendes, senhoras e senhores deputados, deputado Valdec Carneiro. Vimos na televisão um incêndio e desabamento de um edifício em São Paulo. São Paulo se repete nessas tragédias de queima de áreas pobres, áreas menos favorecidas, áreas submetidas ao regime de pobreza quase que absoluta. Mas esse caso, particularmente desse edifício, chamou a atenção. A partir do momento que projetos sociais, como Minha Casa Minha Vida, deixam de ser valorizados, mais um aspecto absurdo desse governo Temer, que coloca exatamente as políticas sociais, sejam elas voltadas para a saúde, educação, moradia, abaixo dos interesses do grande capital. Vivemos aqui, infelizmente, uma situação degradante para as classes menos favorecidas. Vemos populações habitando verdadeiros guetos, convivendo com a sujeira, com a miséria, com a falta de oportunidades. Isso vem exatamente atrelado a esses dois lados, esses dois aspectos da condução do nosso país. O aspecto da falta de políticas públicas voltadas aos interesses da população menos favorecida e, particularmente nesse caso, a enorme especulação imobiliária que causa exatamente a manutenção desses prédios parados, voltados exclusivamente para oferir lucros por parte do grande empresariado. E aí acontecem essas desgraças. Prédios abandonados. Esse particularmente era um prédio público, mas existem outros prédios privados que estão lá abandonados, esperando a valorização. E então, as pessoas pressionadas pelo legítimo direito e necessidade de terem um teto, invadem esses prédios e começam a habitar naquelas situações subhumanas. E o que é pior nesse momento de radicalização da sociedade brasileira? Elas são penalizadas, elas são culpadas e responsabilizadas por estarem morando naqueles pardieiros que a gente viu lá. Como se elas tivessem outras opções, além de estar ali ou estar num banco de uma praça. Estarem debaixo dos viadutos, como vemos aqui no Rio de Janeiro. Elas estão ali, senhoras e senhores deputados, porque elas não têm outro lugar para dormir. Elas não têm outro lugar para morar. E nós, sociedade brasileira, não podemos fechar nossos olhos para aquilo que está acontecendo debaixo de nossos olhos. Debaixo de nossos olhos. Não refletir, não discutir esses aspectos atuais da nossa sociedade é exatamente destruir as opções desse país. Não se constrói um país fechando os olhos para situações como essas. Não se constrói um país fechando os olhos para uma situação como essa. Isso é um grande absurdo da nossa sociedade atual. E é importante ser colocado também que agora, nesse fim de governo Temer, a Globo, que o manteve naquela posição, sustentou o seu governo,
pressionando por reformas absurdas que sacrificariam ainda mais a nossa sociedade. A Globo agora, através de um de seus arautos, a Miriam Leitão, disse ontem que não é possível o governo manter a prioridade para o grande capital. E ela falou isso por quê? Porque o orçamento do governo fecha com déficit de 25 bilhões. 25 bilhões de reais. Mesmo com toda a política de sacrifício das classes menos favorecidas e com o sacrifício da classe média, esse governo fecha o ano de 2018 com déficit previsto de 218 bilhões. Agora, a Globo vem, através da sua porta-voz, uma das suas porta-vozes, a Miriam Leitão, dizer que não se pode continuar favorecendo o grande capital. O país não vai suportar essa política que vem garantindo o presidente Temer naquela cadeira. Essa política de favorecimento da Fiesp e do grande empresariado. Isso não vai terminar bem. É preciso que a sociedade brasileira entenda que isso precisa ser discutido. Um governo se faz em benefício de todo o seu povo e não de uma casta que se acostumou a se beneficiar das benesses do governo e que parece, senhores deputados, que vive no país da carochinha, que não entendeu que as classes menos favorecidas não podem ser submetidas e subjugadas a um sacrifício indefinido e que a cada dia exige mais dessas pessoas. Não é possível não entender que essa violência que está nas ruas é consequência exatamente dessas políticas públicas de sacrifício das classes menos favorecidas. Não se fará um enfrentamento sem olhar para esse lado, sem entender que é preciso favorecer e priorizar as ações básicas de interesse da sociedade brasileira. E não somente numa minoria que se completa e se locupleta do sacrifício de todos nós. 0,1% da população brasileira é a parcela beneficiada com o sacrifício de todo o restante da população. Se engana a classe média brasileira achando que vai escapar desse sacrifício. Pelo contrário, já paga muito caro por apoiar esse tipo de política pública que não vê a classe média como uma parceira, mas vê exatamente os grandes empresários que nos sacrificam tanto. Então, senhores deputados, há que se refletir, há que se entender, a partir de uma casa como essa, que é preciso mudar a política pública brasileira, que é preciso entender que nós chegamos no nosso limite, que o país chegou no limite, que o Brasil chegou no limite, que o Estado do Rio chegou no limite, e que nós, cidadãos, também atingimos a nossa capacidade de fazer, de contribuir para esse governo Temer, que não disse ainda por que veio, mas pelo contrário, nos levará cada vez mais para o fundo do poço. Ele, e termino aqui, senhor presidente, ele, do MDB, e o nosso governador Pezão, também aqui do MDB, não tem mais alternativas para o governo do Brasil e para o governo do Estado do Rio de Janeiro. É preciso que a nossa população fluminense considere isso, reflita sobre isso,
sob a pena de pagarmos ainda mais em termos de sacrifício da nossa população. Obrigado, senhor presidente.